Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos nós para mais um estudo. Esse estudo será um pouco menor. O outro ficou um pouco comprido, não gosto de demorar muito na gravação, mas foi necessário, sendo que foi um resumo. O último estudo gravado, recente, Os segredos do semeador. Porém, eu quero falar sobre batalha espiritual, que se encontra no livro da carta missiva do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, texto muito conhecido, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, um conselho de Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. São 8 versículos, do versículo 10 ao 18 que nós lemos. A batalha espiritual. O apóstolo São Paulo, anteriormente chamado pelo seu nome judeu, seu nome hebreu, Saulo, que vem de Saul, nos escreve esta carta, poderosa carta. A carta de Paulo mais pentecostal é a carta aos Efésios, pois a cidade de Éfeso é uma cidade muito pesada. Os cultos pagãos em Éfeso, as prostituições, as feitiçarias, havia o templo lá da Diana, na cidade de Éfeso, chamado culto a Diana, a Diana dos Efésios. Era um culto pautado à prostituição, à libertinagem, à imoralidade. E a Bíblia diz que Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega a Éfeso com muita autoridade, com graça, com poder. E Paulo pregava, e a Bíblia diz que através de Paulo o Senhor fazia maravilhas extraordinárias, que os bruxos pegaram os seus livros e os seus pergaminhos e jogaram na fogueira, queimaram e se renderam, porque Paulo pregava com muita eloquência, com muito fogo, com muito poder de Deus, pois era necessário. Paulo escreve essa carta aos Efésios, estando em Roma. Paulo escreveu 13 cartas paulinas, como está registrado. Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre sauda os irmãos, sempre adverte os irmãos, sempre encoraja os irmãos, sempre exorta os irmãos. Porém, a única carta em que Paulo aconselha, em que Paulo desperta aos irmãos a se prepararem para a batalha, é os irmãos de Éfeso, pois havia um templo de Diana, onde Satanás ali operava, fazia as suas. Porém, a carta aos Efésios, os conselhos pastorais, servem para toda a igreja naquele tempo. Serviu como serve hoje, pois a batalha, ela não parou, a guerra, ela continua, as investidas
continuam evidentes. Não à toa que nós vemos muitos ministérios tombando, muitos homens e mulheres de Deus recuando e tombando na caminhada, devido aos ataques do mundo espiritual, aos ataques das trevas. E Paulo enfatiza aos irmãos que eles buscassem a Deus, que eles vivessem em união, em unidade de fé, em um só propósito. Paulo aconselha aos irmãos que buscassem estar juntos, orando sempre uns pelos outros. Nessa carta aos Efésios, nós podemos ver Paulo aconselhando os filhos ao amor aos pais, os pais aos filhos. Nós vamos ver Paulo falar da santidade cristã. Há um conjunto de conselhos de Paulo aos Efésios, antes de Paulo chegar a falar das armaduras. Paulo fala da graça divina, Paulo fala da comunhão divina, da santidade, da perseverança, e que apenas há um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Porém, no capítulo 6, versículo 10, Paulo já chama os irmãos mais para perto. Ele diz: no demais, além de tudo isso que eu disse, isso é no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós nos fortalecemos no Senhor, não é na academia, não é treinando boxe, não é jogando bola, não é carregando peso, não. Nos fortalecemos o nosso corpo físico, temos que cuidar da nossa saúde, pois o nosso corpo é templo, habitação, casa do Espírito Santo. Porém, nos fortalecemos no Senhor é jejuando, é orando, o joelho no chão, é meditando na sua palavra, comendo o rolo, nos santificando. Assim é que nos faz nos fortalecer, orar pelos irmãos e recebermos oração. E isto tudo nos fortalece diante das lutas, diante das guerras, diante das batalhas. Paulo aconselha aos irmãos a que eles buscassem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se revestir das armaduras de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo diz que não temos mais que lutar com carne e sangue. Isto é, Paulo estava dizendo que as guerras não seriam mais de espada, as guerras não seriam mais com lança, com flecha, com arco, mas a guerra que a igreja estava travando era a guerra no âmbito espiritual, na esfera espiritual, na esfera do espírito, no reino espiritual, a luz contra as trevas. Paulo não disse que a igreja estava começando a guerrear, mas que a igreja já estivesse preparada, pois essa guerra existe muito antes de nós nascermos, muito antes de nós surgirmos. Essa guerra é desde quando Satanás se levantou e quis tomar o lugar do Criador. Paulo, então, enfatiza aos irmãos que eles buscassem estar aptos, prontos, preparados, porque a luta seria contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Repare que Paulo ele começa falando de uma forma hierárquica. Ele começa falando que a luta seria contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste século e contra as hostes espirituais. Isto é, os principados são os líderes, são os príncipes, aqueles que têm autoridade de liderar continentes ou nações. A Bíblia fala no capítulo 7 de Daniel, que Daniel vê um desses principados. Porém, a luta naquele império da Babilônia, o principado que habitava ali, não permitia que a resposta de Deus chegasse a Daniel. Mas no capítulo 10, a Bíblia diz que Miguel peleja e assim o anjo Gabriel chega até Daniel e lhes revela, dizendo que um dos príncipes, o principado que regia os ares em Babilônia, havia impedido a resposta de chegar, mas que Deus havia ouvido desde o primeiro dia. Muitas das vezes a resposta já foi liberada, a bênção já foi entregue, mas ainda não chegou, porque no âmbito espiritual, na esfera espiritual, há uma batalha, há uma guerra travada. O que temos que fazer é perseverarmos em oração. A Bíblia diz que os principados vêm primeiro, em segundo lugar, abaixo deles vêm as potestades do ar,
Esses são que governam cidades, esses são que governam estados. Abaixo desses vêm os príncipes deste século, que governam bairros. Vem abaixo desses as hostes espirituais que usam pessoas possessas, pessoas com enfermidades. Esses são chamados também, as hostes espirituais são também chamados biblicamente de espíritos imundos. Esses porque eles são imorais, são depravados, são pervertidos. Esses é que levam o homem para o lesbianismo, leva a mulher para o lesbianismo, leva o homem para o homossexualismo, para a droga, para o álcool. Esses espíritos imundos, eles se aglomeram em pessoas. Muitas das vezes se torna até uma legião, como vamos ver em Marcos, capítulo de número 5. Mas a batalha, Paulo diz, para vencermos, temos que estar equipados com as armaduras espirituais. Ele vai distinguindo item por item. Ele vai nos relatando quais são os itens dessa armadura. Paulo, como eu disse, estava preso em Roma pela guarda pretoriana por ordem de César Augusto. Provavelmente Paulo estava observando, ele via toda a armadura do soldado, o escudo, a espada, as alparcas, a couraça, o capacete, e assim ele começa de forma espiritual, com uma grande sabedoria que ele tinha, com o seu discernimento, com a tua ciência, ele começa a discernir e escrever para nos alertar que deveríamos tomar essas armas. Portanto, tomai toda a armadura que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, pois a fé é um escudo. A Bíblia diz que aqueles que crerem pegarão em serpentes e escorpiões. A fé é um escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são setas que voam de dia, que vêm com enfermidade, com irritação, para angustiar, para afligir. Mas quando nós temos convicção, temos fé, temos confiança, esses dados são apagados, perdem a força, perdem o poder. A Bíblia também diz para tomarmos o capacete da salvação. Isto é, temos que ter a nossa mente blindada no Senhor, a mente de Cristo, convicção de quem somos, a quem servimos e para onde vamos. Temos também que estar preparados, aptos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, pois procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a espada da palavra. Então, temos que estar afiado com a palavra, temos que estar juntos com a palavra, pois só ela pode nos ajudar a combater e cortar os laços e as correntes das trevas, as heresias, as mentiras, os enganos. E versículo 18 ele diz: orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito Santo. Orando em todo o tempo. Paulo também diz aos Efésios 4:16. Paulo também diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:17, orai, pois, sem cessar. 4:17, 1 Tessalonicenses, orai, pois, sem cessar. Paulo também diz aos Efésios que temos que viver remindo o tempo. Efésios 4:26, em todo o tempo temos que estar remindo o tempo e discernindo, orando, vigilantes, em súplica no Espírito Santo. É suplicar mesmo, é chorar, é se humilhar diante do Espírito Santo. Paulo também nos alerta a vigilância. Não adianta fazer tudo isso se não ficarmos vigilantes com o que vemos, com o que ouvimos e principalmente com o que ponhamos diante de nossa boca, com aquilo que falamos. O próprio Jesus disse que toda palavra que o homem disser, toda palavra torpe, toda palavra maléfica, toda palavra odiosa será julgado naquele grande dia.
temos que ter cuidado. O apóstolo Tiago diz na sua carta que colocamos freio na boca dos cavalos para conduzir todo o seu corpo, mas não há homem que domine a sua própria língua, pois aquele que domina a sua própria língua pode dominar todo mais o seu corpo. Então temos que vigiar no que vemos, no que ouvimos, no que fazemos e principalmente no que falamos. Amém? Essas são aí as armaduras de Deus, pois a batalha é espiritual, os ataques são espirituais. Os demônios, eles usam pessoas para atacar, para afligir, para criticar, para zombar, para desfazer, para humilhar, para abater. Palavras contrárias, palavras negativas, e muitos se calam dizendo: eu não posso dar resposta. Mas você não deve se calar, você tem que discernir quando é a pessoa e quando é o inimigo usando, e repreendendo em nome de Jesus. Certa vez, Jesus Cristo disse: o Filho do Homem sobe para Jerusalém e lá será entregue na mão dos pecadores. Mas o apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, ainda era discípulo, só se tornaram apóstolo depois de Atos 2, depois do batismo com poder do Espírito e revestimento do Espírito Santo. Pedro começa a repreender o Senhor: Senhor, não diga isto de si mesmo, tu não vai morrer, não vai acontecer, porque o diabo não queria que isso acontecesse. Ao contrário de muitos que pregam que o diabo queria, que o diabo ficou feliz. Não, o diabo não queria. E ele começou a usar Simão Pedro. Então Jesus virou, discernindo que não era Pedro, e disse: para trás de mim, Satanás. Não vem na minha frente, não. Para trás de mim, porque não entende as coisas de Deus, só dos homens. O diabo estava usando Pedro. Então temos que ter discernimento para entender que certas palavras, certas críticas não vem de Deus, nem vem sequer da pessoa, mas é o próprio inimigo. Oremos e vigiemos, pois a batalha espiritual está em todo o tempo ao nosso redor e ao nosso derredor. Shalom!